Conversar neste momento com o superintendente do Senar RS, Eduardo Condorelli. Eduardo, muito bom dia para você. Gil, muito bom dia a todos que nos acompanham no Primeira Hora. Bom, a gente vai conversar sobre um tema que vem dividindo opiniões no meio rural e principalmente trazendo dúvidas para os produtores rurais. Imposto de renda e seus impactos na atividade rural. Explica para a gente o que é isso, como isso deve atingir os produtores gaúchos. Bom, Gil, a gente tem visto, né, obviamente, através da relação que temos muito próxima, não só com os produtores rurais, no que tange essa nossa responsabilidade da capacitação, do ensino no meio rural, mas também com a nossa proximidade, particularmente com a Receita Federal, que é quem faz toda a arrecadação, todo o processo de recolhimento e arrecadação do Senar, tanto no estado quanto em nível nacional, que, obviamente, diante da magnitude que o agro vem tomando no nosso país, e obviamente já tomou, né? Obviamente os valores também passam a circular em muito maior volume dentro do nosso segmento, e isso, por óbvio, também chama a atenção dos órgãos de fiscalização e controle dos tributos, dos impostos, das contribuições. Portanto, cada dia mais o produtor rural passa a ser efetivamente alvo do controle, do maior cuidado, do maior controle por parte dos órgãos de fiscalização, e isso faz com que ele tenha que tomar um cuidado ainda maior, não efetivamente em não fazer as suas coisas, mas efetivamente de fazê-la de maneira correta, de fazê-la da maneira que efetivamente permita com que ele pague o menor tributo possível dentro de uma estratégia tributária, dentro de uma organização que o permita assim fazer, sem hipótese alguma estar fazendo sonegação. Bom, no que diz respeito ao imposto de renda e os seus impactos na atividade rural, você acha que isso pode afetar a sustentabilidade financeira das propriedades? Olha, eu tenho quase que convicção de que um produtor não organizado hoje, que tenha uma lavoura ou efetivamente uma boa pecuária, ele certamente pode sentir um baque muito grande, né? Há um ditado que diz que pode não matar, mas aleja, né? Dependendo do que acontecer diante dos órgãos. E muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, o que a gente assiste não é má fé de parte do contribuinte, não é má fé de parte do produtor, neste caso em particular, mas é sim resultado do desconhecimento das regras que estão postas para ele. O que eu costumo dizer é que o produtor rural, e aí muito parafraseando o economista-chefe da Farsul, o produtor rural que resistirá ao século XXI, diferente daquele do século XX, não é aquele que souber ter a maior produtividade e o maior resultado na sua atividade agropecuária, mas é também aquele que souber fazer gestão do seu negócio, e particularmente a gestão tributária é algo muito, muito importante, porque só a multa da Receita Federal, só a multa, é de 75%. Nossa, um valor expressivo, né? Bom, e existem incentivos ou até mesmo algum tipo de benefício fiscal que o produtor rural pode aproveitar para reduzir a sua carga tributária? Existe uma série de estratégias que o produtor pode utilizar, efetivamente ele não significando hipótese alguma qualquer tipo de sonegação, mas particularmente estratégias que possam fazer com que ele tenha condição de conduzir a sua declaração, conduzir o seu livro caixa, conduzir o seu patrimônio, de maneira que ele não acabe fazendo com que uma série de situações coincidam e que em um determinado ano, em apenas um único determinado ano, ele tenha um imposto absurdo a pagar, quando nos demais anos o que de fato ele observou foi uma estabilidade ou quem sabe até um prejuízo. Esta é uma condição. O produtor rural tem a possibilidade no seu anexo rural de, quando tiver despesas superiores às suas receitas, e é muito importante que ele estude e aprenda o que são classificados como despesa e o que é classificado como receita, para que ele possa considerar que naqueles anos em que houver mais despesa do que receita, que ele possa carregar para o próximo ano, talvez, um imposto de renda, um prejuízo que irá reduzir do lucro de um ano futuro. Esta é uma estratégia. Agora,
ele precisa ter a certeza do que está fazendo e conhecer, porque se ele optar pelo caminho mais fácil, e muitas vezes o caminho mais fácil é o da declaração simplificada, ele perde o benefício, por exemplo, de levar o prejuízo para o próximo ano de maneira a amortizar e reduzir o impacto do lucro do outro ano. Algumas confusões que o produtor faz, muitas vezes ele está recebendo dinheiro neste ano, mas por conta de uma entrega de um produto que só acontecerá daqui a 1, 2, 3 anos. Ou às vezes ele está entregando o produto cuja receita no seu caixa já aconteceu há alguns anos anteriores. Tudo isso ele precisa compreender. Eu não estou dizendo que o produtor tenha que se tornar um expert nessa matéria, não tem que se tornar um cientista de tributação e particularmente de imposto de renda, mas é importante que ele conheça, porque em muitas vezes, e é realmente a maioria dos casos, o que nós assistimos é o produtor delegando ao contador a responsabilidade de fazer uma organização da sua vida financeira por tabela que se tornará o resultado na sua vida tributária, e esse contar que o contador acaba tendo que fazer, esse contar de história, é de algo que já aconteceu, muitas vezes até do ano do exercício fiscal, depois de 31 de dezembro, é que o contador vai saber o que aconteceu. Ele não tem nem condições de colaborar na construção de uma estratégia, dizendo ao produtor, olha, não vende agora, vende depois, segura um pouco, antecipa uma despesa do ano que vem ou atrasa a despesa desse ano. Vai fazendo essa estratégia de maneira que não se deixe de pagar o imposto, mas que se pague necessariamente aquilo que é justo e obrigatório, e não mais do que seria o necessário, e aí muitas vezes esse mais por conta de uma, aspas, desorganização do produtor em relação a isso. É muito importante essa situação porque, por mais que o contador conheça desta atividade, deste ramo, dessa responsabilidade, das questões específicas da declaração em si, ele não está no dia a dia da propriedade, ele não está efetivamente vivendo com o produtor. Cada vez que o produtor, antigamente a gente diria, puxaria o talão de cheque, faria um cheque para pagar uma conta, ou quando o produtor resolve que vai vender alguma coisa porque o preço está bom, mas teoricamente não tem muito destino para esse dinheiro vai ficar, por enquanto, numa aplicação, esperando o melhor momento, ou vai ser trocado por uma outra coisa, ou vai ser usado, Gil, muito importante, para pagar um empréstimo de anos anteriores. E aí isso pode acontecer um problema gigantesco, porque o produtor fica sem o dinheiro porque pagou o empréstimo e, se duvidar, ainda vai ganhar um boleto, um DARF, para pagar imposto de renda no ano seguinte. Então, tudo isso é muito importante que o produtor tenha a preocupação de adquirir um conhecimento mínimo com o seu contador, conversando através dos nossos treinamentos do Senar, para que ele possa ir, durante o ano, construindo algo que, ao final, quando vier a declaração lá em abril e maio do outro ano, que ele não seja surpreendido. Bom, alguns produtores rurais têm dúvidas sobre a forma correta de declarar seus rendimentos e bens no imposto de renda. Você até chegou a citar aqui alguns erros, né, durante a sua fala, mas quais são os erros mais comuns que o Senar tem observado neste momento por parte desses produtores? Bom, o primeiro deles é a efetiva confusão, né, que o produtor faz, e a maioria das pessoas, tá, não é só do produtor, isso é da nossa sociedade como um todo, de todos os empresários, pequenos e médios empresários particularmente, da confusão que a gente acaba tendendo a fazer entre o que é dinheiro do meu negócio e o que é dinheiro da minha pessoa. Né? A gente acaba confundindo muito, e no produtor rural essa é a maior confusão, porque o produtor rural, nem mesmo, na esmagadora maioria dos casos, não tem nem mesmo um CNPJ. Ele é a pessoa física equiparada à pessoa jurídica por receber uma inscrição estadual e um talão de notas fiscais no seu nome pessoal para fazer uso em seu CPF desse dispositivo de ter um negócio. Então, a primeira coisa é o produtor separar muito bem isso, porque assim ele consegue enxergar de fato o que é do negócio, o que entrou e saiu do negócio, ter uma conta bancária separada só para atividade rural, e cada vez que ele precisar de um recurso para a sua vida pessoal, é importante que ele tenha ali no mês um determinado momento em que ele tira o dinheiro e transfere para outra conta, ou que ele efetivamente faça retiradas claras no extrato de uma conta para outra, porque isso facilita muito a vida do contador em entender efetivamente para onde está o dinheiro.
Hoje, inclusive, com o advento do Pix, a gente tem a possibilidade de fazer todos os pagamentos, mesmo aqueles que seriam em dinheiro vivo, em espécie, papel moeda, através, efetivamente, do Pix. E aí, é claro, estou falando de transparência, nós teremos quase que o extrato repetindo o que seria o livro caixa, o livro razão da Fazenda. Então, o contador tem muito mais facilidade para entender o que aconteceu. E é importante, né, uma grande falha do produtor é não conversar com o seu contador sobre qual a melhor estratégia, não buscar o seu contador para aprender sobre receita, o que é efetivamente receita à luz da Receita Federal, o que é efetivamente despesa à luz da Receita Federal. A gente vê muitas vezes uma confusão grande também entre contratos de arrendamento e contratos de parceria agropecuária, que são, inclusive, locados em lugares completamente diferentes da declaração do imposto de renda. A gente vê confusão de patrimônio, o produtor muitas vezes com dificuldade de compreender o que é bem adquirido para a atividade rural e o que é um bem que não pode ser adquirido para a atividade rural e acaba tendo que ser adquirido para a pessoa física. Então, esta conversa com o contador, ela é muito importante, Gil, e ela tem que ser prévia ao início do ano. O contador tem que ter a possibilidade de olhar a declaração, pelo menos, já que o produtor perdeu o prazo e está conversando com o contador só em abril, que pelo menos em abril ele defina ainda agora, no próximo abril de 2025, até lá, ele defina com o contador qual será a estratégia tributária que nós vamos ter para a nossa propriedade durante o ano. Insisto, nós não estamos ensinando e nem orientando ninguém a que faça sonegação, muito antes pelo contrário. É plenamente possível pagar um imposto justo, menor do que muitas vezes se está pagando, dentro da absoluta legalidade e, obviamente, dentro do uso da racionalização, do razoável, da inteligência humana para pensar em estruturar tudo isso. Bom, mais cedo você falava sobre as capacitações do Senar. Eu gostaria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes que capacitações são essas e como elas estão disponíveis aos produtores. Bom, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, assim como todas as entidades de aprendizagem do Sistema S, tem a sua missão institucional de capacitar os trabalhadores, e no caso do meio rural, isso se confunde muito com os produtores rurais, que estão em determinados segmentos da atividade econômica do país, no nosso caso, da atividade econômica rural. Dentre os treinamentos todos que temos, nós temos um programa completo de 14 módulos que duram de 2 a 4 dias, dependendo do conteúdo do treinamento, que serve efetivamente para capacitar os nossos produtores, os nossos empresários rurais, na atividade de gestão do seu negócio. E aí, nesses 14 módulos, nós temos uma série de títulos, entre eles, inclusive, o de imposto de renda na atividade rural, para que o produtor adquira o conhecimento mínimo necessário para discutir, pelo menos, ter uma conversa em pé de igualdade, ou pelo menos em condições de compreensão com o seu contador, para que efetivamente ele possa estruturar, então, a sua relação. Este programa tem também outros treinamentos. A questão das regras trabalhistas aplicadas ao meio rural, as características especiais que o meio rural tem para a questão da legislação trabalhista, as questões folha de pagamento, a conhecer um pouco sobre isso. Ninguém quer que o produtor se torne contador, mas a gente precisa que o produtor adquira um conhecimento mínimo para se tornar mais profissional e, inclusive, colaborar com o trabalho do contador. Efetivamente, nós temos então treinamento sobre regras trabalhistas, contratos no meio rural, como se fazem contratos, que tipos de contratos existem, comercialização, uma coisa importantíssima que é empreendedorismo, custos de produção, análise financeira do seu negócio. Ninguém vai se tornar uma consultoria especializada nisso, mas o produtor precisa ter uma noção básica de como se calcula um custo para que ele possa minimamente enxergar para que lado ele está indo com o seu negócio. Efetivamente, então, regras ambientais, o produtor precisa conhecer, e isso sim, eu acho que 99,9% dos casos, dos problemas que a gente vê do produtor com os órgãos de fiscalização ambiental são resultado do desconhecimento da regra. Eu não conheço nenhum produtor que acorde de manhã feliz
porque hoje é o dia de acabar com o meio ambiente, hoje é o dia de dar uma destruidinha no meio ambiente. Ninguém acorda com essa vontade e fica feliz com isso. A maioria dos casos que a gente enxerga acontecem por desconhecimento. O produtor não sabia que não podia, não sabia que a regra era daquele nível, ou daquela forma, ou daquele patamar. Então a gente tem um treinamento também sobre isso, para que o produtor conheça as regras básicas de meio ambiente que se aplicam sobre sua propriedade. E aí a gente pode chegar a outros treinamentos mais avançados, como treinamento de formação de lideranças, treinamento de ESG nas propriedades rurais, e aí nós já estamos falando de propriedades de imóveis rurais, de negócios que estão um pouco mais avançados, mas que também esses treinamentos estão lá. Todos são gratuitos, eu digo gratuitos entre aspas, porque todo produtor rural é obrigado compulsoriamente a contribuir com o Senar, com 0,2% da sua receita, e estão disponíveis no município de Camaquã e Arambaré, através da parceria que temos com o Sindicato Rural, né, de Camaquã, ali, obviamente, através da estrutura do sindicato, que se coloca, obviamente, à disposição de organizar esses eventos para nós. Então, todos aí na região que quiserem procurar os treinamentos do Senar em Camaquã, Arambaré, vão ao Sindicato Camaquã. Aqueles que quiserem ali em Cristal, vão a Cristal. Aqueles que quiserem em São Lourenço, vão a São Lourenço. Todo mundo aí na região disponível, Guaíba, né, efetivamente, Barra do Ribeiro, todos podem procurar o seu sindicato rural, que nós estaremos ali de portas abertas esperando para atender a demanda. Como disse, o produtor já pagou por esse treinamento, falta ele ir se quiser. Eduardo, obrigado pela sua participação nesta manhã. Acho importante a gente estar tratando sobre esse tema, até para impulsionar os nossos produtores aqui da nossa região para que busquem esse conhecimento e desta forma evitem grandes danos para as propriedades rurais. Muito obrigado a ti, Gil, muito obrigado a todos da Rádio Acústica, né? A gente tem uma preocupação muito grande, porque o produtor se esforça muito, Gil, para produzir 5%, 6% a mais na sua lavoura, 5%, 6% a mais na sua taxa de prenhez, no peso do gado, e muitas vezes está perdendo 20%, 25% aí para um órgão de fiscalização, muitas vezes por desconhecimento e desorganização. Então contem com a gente aí, a comunidade, todos, e vocês sempre que precisarem, contem com o Senar. Muito bem, estivemos conversando com o superintendente do Senar RS, Eduardo Condorelli, nesta manhã, e o imposto de renda e os seus impactos na atividade rural.